A CCJ, a Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, é formada por 9 vereadores e é a responsável pela primeira análise jurídica dos projetos que chegam à Câmara. É nela que os parlamentares avaliam se uma proposta respeita a Constituição, as leis e o regimento interno. Sem o parecer da comissão, nenhum projeto pode seguir tramitação. A CCJ também recebe sugestões da sociedade civil, como sindicatos, associações e organizações sociais. Esse trabalho garante que todas as propostas que entram na casa estejam corretas do ponto de vista legal e prontas para serem discutidas pelos demais vereadores e vereadoras. Hoje, no Prestando Contas, vamos conhecer os trabalhos realizados por essa comissão. Olá, começa agora o programa Prestando Contas da Rede Câmara São Paulo. Hoje recebemos a vereadora Sandra Santana, do MDB, que é a presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, a CCJ, aqui da Câmara Municipal de São Paulo. Como vai, vereadora? Vou bem, muito obrigada pelo convite, muito bom estar aqui com todos vocês e poder compartilhar um pouco do que acontece nessa comissão, que é a principal aqui da casa, hein? Então, vamos começar pelo início, explicando como é que funciona, né, essa entrada dos projetos. Né? Os vereadores protocolam os projetos de lei e já passa primeiro pela CCJ. Esse ano a senhora já citou que foram mais de 1.000 projetos, né, colocados para avaliação do colegiado. E como que funciona? Né? O projeto entra e tem também a escolha do relator. Quem escolhe o relator é a senhora? Você? Bom, quando um projeto de lei é protocolado, o primeiro passo dele é passar pelo plenário para a leitura dos papéis, né? Então, é dada a primeira publicidade e a partir daí a presidência vai designar todas as comissões por onde esse projeto de lei vai passar, sendo que sempre, em qualquer situação, a CCJ é a primeira delas. Esse ano nós recebemos, sem sombra de dúvida, mais de 1.600 proposituras. Nós temos hoje, né, mais de 1.600 proposituras, seja com projetos de lei que foram protocolados esse ano ou que vieram das legislaturas anteriores, né, porque é meio que começa da estaca zero. Mantém-se o número das legislaturas anteriores, mas é somado ao volume desse ano. A partir daí, como presidente, eu vou designando os relatores. Nós somos 9 vereadores que compomos a CCJ, como você já falou, mas apenas 8 relatam. Eu, como presidente, eu não relato. Então, de uma forma bem equilibrada, a gente vai fazendo a distribuição, né, para que nenhum dos vereadores fique sobrecarregado, outros não tenham nada. Temas assim mais frágeis, a gente também procura ter uma atenção especial. Mas essa é a tramitação natural. A Procuradoria da Casa nos auxilia, né, ajudando ali previamente com os pareceres, com sugestões de pareceres, mostrando já se há ilegalidade ou se está dentro da legalidade, enfim, e por aí começa a percorrer aqui na casa. E a senhora falou, né, você falou que é a principal comissão justamente por isso, né, e é a única que dá o parecer pela legalidade ou pela ilegalidade, né, e como que funciona isso, né, assim, o que é legal ou ilegal, né, como que funcionam esses dois pareceres, e é isso, né, se for pela ilegalidade, não continua, né? Morreu ali. Na verdade, assim, o que nós fazemos na CCJ? A gente avalia se o texto está dentro das bases legais, está dentro da constitucionalidade ou não. Muitas vezes um texto que chega, um projeto de lei que chega, ele é incrível, né? Ele vem com um texto muito bem feito, a ideia, a propositura é ótima, mas quando a gente vai analisar os aspectos legais, a Constituição Federal, Lei Orgânica do Município e tantas outras leis que nós temos que nos embasar, a gente se esbarra em alguns pontos que tornam o projeto de lei ilegal. Ah, ele morre ali? Não, nós sempre lutamos para tentar trazê-lo para a legalidade. De que forma? No momento em que ele está sendo relatado,
né? O que nós sempre buscamos fazer, porque a gente sabe todo o trabalho que um vereador tem para colocar de pé um projeto de lei, a gente sabe que esse projeto de lei, na sua grande maioria das vezes, ele é a ideia, é o desejo da população, então a gente luta dentro da CCJ para que ele tenha chance de prosseguir e chegar no plenário. Aí não é nem discussão de mérito, o mérito a gente discute no plenário. Mas o que a gente faz para tirar um projeto de lei da ilegalidade? A gente vê aonde ele está esbarrando, quais são as regras, quais são as leis que ele está infringindo, né? E procura ajustá-lo sem perder, claro, o foco do projeto e trazendo ele para a legalidade. Então, existe aí muitas vezes um trabalhinho. As pessoas podem achar que não, mas não é fácil a gente organizar um projeto de lei que atenda todos os preceitos legais e que tenha condição de seguir, se manter de pé e chegar a ponto de discussão de mérito no plenário. E você acha que essa questão, né? Muitas vezes os projetos, né, têm esse parecer pela ilegalidade. Você acha que é, às vezes, uma falta de experiência do parlamentar que fez esse texto? Quais são os principais motivos, assim, que têm surgido, que a senhora tem visto? Olha, de verdade, às vezes é a própria pesquisa legal, né, de buscar saber se já existe, porque muitas vezes existe já lei proposta e não é nem a ilegalidade, né, é uma duplicidade de pautas, né, mas a gente vê, por exemplo, nome de rua que alguém da comunidade, isso é muito comum de acontecer, alguém da comunidade pede para trocar o nome de rua. Você não muda um nome de rua assim, sem uma justa razão. Né? Aconteceu esse ano de haver algumas questões aí com mudança de nomes, mas isso não é algo que é comum. Né? E temas que não sejam pautados no município. Existem temas que são estaduais e temas que são federais. Portanto, aqui para nós, a propositura ela é ilegal, porque não condiz com a pauta da cidade. Você falou que a presidente não relata, mas a presidente também faz muitas coisas, né? E muitas vezes a decisão, né, o voto final fica para a presidência, né? Quando isso acontece? Quando há empate. Aí o voto de Minerva tem que ser o da presidente, né? E às vezes a situação é complicada, porque quando dá empate, porque o tema é polêmico. Temas fáceis, dificilmente isso daí acontece. Mas a gente tem aí, sim, enquanto presidente, a gente tem o trabalho de analisar a pauta, construir a pauta, distribuir os projetos. Imagina, com o volume que a gente tem tido, por exemplo, reuniões da CCJ com 70, 80, 90 projetos de lei. Então, isso tudo passa por uma análise prévia. A gente tem aí uma sequência de trabalho, sim. E também tem muitos temas, né, importantes para a cidade, temas como a questão da regulamentação do serviço de mototáxi, projetos de intervenção urbana que mexem, né, com toda uma região. E esses assuntos, claro, que passam pela CCJ, né? Do tempo de presidente, a senhora, você destaca algum tema que a CCJ foi crucial para que esse projeto tramitasse bem, que chegasse a um texto que fosse bom para todos os lados? Olha, isso, você tocou num assunto importante, porque nós falamos sobre os projetos que são protocolados pelos vereadores, mas a gente também tem os projetos que vêm do executivo para cá, que também obrigatoriamente tem que passar pela CCJ. Aliás, qualquer projeto que tramite aqui pela casa, seja ele vindo do Executivo, Tribunal de Contas, enfim, tudo passa por aqui. E sim, né, a CCJ ela cumpre um papel importante na aprovação do texto, depois, num outro momento, nas redações finais dos projetos que são aprovados no plenário. E ter a discussão dentro dessa comissão também é importante e ela é fundamental, porque muitas vezes chegam aqui projetos de extrema importância para a cidade. Você citou um que é o mototáxi. Esse ainda, ele segue na discussão, na pauta aqui da casa, com decisão jurídica apontada há pouco tempo atrás. Mas não só do mototáxi, né? A gente fala, por exemplo,
dos aumentos salariais dos servidores públicos, dos planos de carreira, a mudança da Guarda Civil para a Polícia Municipal, enfim, tudo que diz respeito à cidade. Os PIOs passam também, né? Então, são projetos que são importantes, que os programas, né, de intervenção urbana, tudo passa por ali, para discussão. Às vezes, o que conflita é que acaba tendo uma discussão de mérito quando a gente tem que discutir a ilegalidade ou legalidade. E aí a presidente tem que controlar um pouco. E a gente acompanha, né, toda semana as reuniões e tem reuniões acaloradíssimas, né? E é preciso ter essa ponderação, né? E ser mediadora mesmo, né? Essa daí é a minha função. Aliás, eu acho que hoje eu completo aí, esse ano completo 3 anos como presidente da CCJ. Minha primeira eleição foi em 2022, reeleição em 23 e fui reconduzida agora em 25 de novo. E eu acredito que muito como peso foi esse perfil mediador que eu tenho, porque não dá para você ser estopim na CCJ. A gente precisa manter o equilíbrio, a gente sabe que existem temas que são importantes e são polêmicos, né? Mas ali não é o lugar desse tipo de discussão de mérito. Então, mediar os conflitos, orientar, organizar, acalmar os ânimos, faz parte também do trabalho da presidente. E 3º ano de presidente, primeira mulher presidente da CCJ. Primeira, única, e eu espero que não seja a última também, viu? Eu costumo brincar. Eu fico muito feliz de ter sido a primeira mulher a ser eleita presidente da principal comissão da Câmara Municipal de São Paulo. Essa que é a maior Câmara da América Latina, né, que é o 3º orçamento do nosso país, a cidade de São Paulo. Mas, por outro lado, eu fico triste porque a gente vê que durante todos esses anos de existência da Câmara Municipal na história de São Paulo, nenhuma mulher havia sido eleita. Havia ocupado, sim, o posto de presidente, porque na condição de vice, assumiu na vacância do presidente, mas eleita, não. Vereadora, a gente ainda tem muito para conversar, mas a gente precisa ir para um rápido intervalo. Se você está acompanhando a gente pelo YouTube, já aproveita, se inscreva no nosso canal, também deixa o seu like e siga também a gente nas redes sociais, @Câmara São Paulo. A gente volta já já. Estamos de volta com o programa Prestando Contas e hoje recebemos a vereadora Sandra Santana, do MDB, que é a presidente da CCJ. Vereadora, senhora, você citou sobre redação final e às vezes é algo que as pessoas não entendem muito bem. Explica pra gente o que é essa redação final e por que ela é tão importante. Bom, o projeto de lei ele é protocolado com o texto original que o autor organizou em seu gabinete. Ele passa pela CCJ, começa a discussão, vai passando pelas comissões, chega no plenário. E aí, muitas vezes, para que esse projeto de lei seja aprovado, não só ele recebe emendas de outros vereadores, como ele também recebe ajustes do próprio Poder Executivo, né? Chega aqui um texto substitutivo, para que ele tenha a condição de passar pela segunda votação, seguir adiante e receber a sanção. Ou seja, o texto acaba sendo modificado para que o projeto fique melhor e em condição de ser sancionado pelo prefeito Ricardo Nunes. Feito isso, aprovado esse texto em plenário, emenda, substitutivo, a gente retorna com ele na CCJ para que esse texto seja revisto, não modificado, porque ele já foi aprovado, mas a gente observa se ele realmente está dentro da legalidade, dentro da constitucionalidade, e aí nós aprovamos a redação final. Aí ele segue para a sanção do prefeito.
E parte de todo esse processo, a gente também tem as audiências públicas, momento que os vereadores ouvem a população, muitas vezes saem daqui da casa, vão até os bairros, né, até outras áreas. E por que essas audiências públicas são importantes? Elas são regimentais, né, mas a gente sempre vê que a CCJ está sempre ali, né? Sempre disposta a ouvir a população. Por que é importante esse processo da audiência pública e, claro, a participação popular? Bom, como você falou, é regimental, faz parte do processo. Não são todos os projetos de lei que precisam passar por audiência pública, mas aqueles que necessitam, a CCJ está ali sempre disposta. Eu costumo dizer o seguinte: quanto mais nós ouvimos, menos nós erramos. Uma audiência pública, ela pode enriquecer um projeto de lei. Ela pode trazer toda aquela vontade, aquele anseio da população, que apesar da gente estar lidando com um bom projeto, talvez ainda tenha faltado alguma coisa. Então, quando a gente ouve a população, os sindicatos, as entidades de classe e mesmo o poder público de um modo geral, a gente tem condição de devolver um projeto infinitamente melhor do que aquele que entrou. Nós passamos agora, as audiências públicas normalmente elas acontecem aqui na Câmara Municipal, mas não há impeditivo nenhum para que ela aconteça nos territórios. Eu tenho o hábito de fazer algumas audiências públicas em territórios, discutir temas, enfim. Mas nós passamos, como a gente passa todos os anos, num processo bem interessante de audiência pública do orçamento, né? Então, a Câmara Municipal, né, o relator do orçamento, né, vereadores, todos vão para os bairros e ouvem a população. Então, é distribuído aí pelas regiões da cidade e ali a gente ouve as demandas, as necessidades, né, os pedidos, né, para mudança de um ponto do orçamento, para melhorar valores em outro, enfim. É muito importante, é a participação popular, é a população acompanhando o trabalho que nós, escolhidos por eles, fazemos aqui dentro. E essa participação pode ser presencial, dá para enviar sugestões também pelo formulário, participar por videoconferência, ou seja, o importante é participar. Exatamente, é não ficar de fora, porque depois você não pode reclamar, né? É verdade. E, vereadora, a gente também aqui, além das comissões, tem as frentes parlamentares, né? E com vários assuntos, né? A gente tem essas iniciativas dos vereadores, né? Que outros vereadores podem participar também. A CCJ também participa desse processo, passa primeiro pela CCJ? Passa todo projeto de lei ou projeto de resolução, enfim, passa pela CCJ. A Frente Parlamentar é um mecanismo bem interessante que todas as casas de lei têm. Eu, por exemplo, eu sou presidente da Frente Parlamentar em prol do cooperativismo e eu tenho mais uma frente parlamentar que deve ser aprovada, que na legislatura anterior ela foi, eu também era presidente, que é em prol do urbanismo social, né? Então, o que a gente discute nas frentes parlamentares? Exatamente o tema em questão. No meu caso lá, o cooperativismo, que é um setor da economia que eu apoio, que a gente desenvolve atividades juntos, e o urbanismo social. Quem a gente traz para dentro da frente parlamentar? Aqui na Câmara, outros vereadores, colegas que tenham também semelhança de trabalho nessas pautas, que tenham interesse em participar. Quem a gente traz de fora? Toda a sociedade civil, toda a entidade de classe, todos aqueles que podem colaborar. Ah, mas para que é? Para formular políticas públicas, para trazer sugestões de formulação de projetos de lei, para discutir o tema em si. Então, a Frente Parlamentar, ela cumpre essa função, né? Então, é um colegiado conjunto e ali independe qual é a sigla partidária, não importa. O que importa é o interesse comum. Uhum. E voltando um pouquinho a falar desse trabalho minucioso da CCJ, né, de análise, né? Você falou da participação da Procuradoria, a CCJ também tem apoio dos outros colegiados, né? Quem participa de todo esse projeto? Tem muito estudo também, né? Muito. A minha formação acadêmica, eu sou bacharel em Direito, sou pós-graduada em Urbanismo Social. E eu me lembro, quando eu comecei a fazer a faculdade de Direito, eu falei, meu Deus, eu vou ter que estudar até o final da minha vida. Por quê? Porque sempre você tem novas leis, né? O sistema jurídico, ele vai mudando e tem que ser dessa forma.
Então, essa é uma comissão que ela tem que estar sempre muito atualizada, tem que estar estudando. Então, a gente tem um corpo técnico. Cada um dos vereadores em seus gabinetes tem o seu corpo técnico, sua assessoria jurídica. A CCJ tem uma assessoria técnica, a Procuradoria da Casa faz parte dessa assessoria, né? Nos ajudam muito, né? Fazendo, como eu já havia falado, uma avaliação prévia de cada projeto de lei que ali chega. Né? Eles já nos trazem aí uma sugestão, um texto sugestão de relatório, apontando, né, o que está dentro da legalidade, dentro da ilegalidade, possíveis mudanças. Isso daí nos ajuda muito. E outras comissões, a gente não passa o projeto por lá. Mas nada impede que a gente também faça consultas a outras comissões. Aí vai de cada relator. Uhum. E a terceiro ano de presidente na CCJ, fala um pouquinho, né, o início, né, qual era no seu primeiro ano, qual foi esse desafio e a diferença do primeiro para agora, terceiro ano na presidência? Bom, meu primeiro ano eu tinha aí alguns desafios, né? Primeiro de ter sido a primeira mulher a ser eleita, então eu não podia decepcionar em absolutamente nada, já existia uma cobrança e tinham ali todos os olhos em cima de mim. Em cima de mim, primeiro, por ser mulher, segundo, por ser uma novata na casa. Né? Lembrando que eu assumi aqui em janeiro de 21, foi um ano que a casa praticamente ficou fechada por conta da pandemia, né? E em 22 eu assumi a presidência. Então, era algo que era tudo muito novo. Eu mesma tinha lá os meus anseios, né? Os meus receios, enfim. E eu me cobrava muito, mas eu sabia também que a gente ia ter muitos olhares em cima de mim. No mínimo, mais 54 vereadores, no mínimo. Né? Fora a população, porque na CCJ a gente permite, a população vem, ela assiste, ela não participa, ela não interage, porque ali não é o fórum, mas ela pode participar, a gente recebe estudantes de faculdade de Direito, é muito bacana. Então, aquilo era o início sempre te assusta um pouquinho, mas nunca me impediu de fazer absolutamente nada, ao contrário, esse assustar até me encorajava a buscar, a desbravar, a conhecer, a inovar, né? Então, hoje, a gente vai com muito mais tranquilidade, né, em relação a 2022, com muito mais experiência, mas com a mesma responsabilidade e ética do primeiro momento. E como que é esse seu trabalho de sempre querer limpar a pauta, né? Às vezes que eu acompanho, né, CCJ, eu vejo lá 60 itens, 70 itens, e às vezes eu falo, como consegue? Passa, né? E como que é esse trabalho? Precisa de organização? Conversa com os outros vereadores? É de tudo um pouco, né? Então, por exemplo, a gente consegue também levar adiante 60, 70, 80 itens numa pauta quando não há itens polêmicos. Quando os itens são polêmicos, quando tem 1, 2 ou 3 itens polêmicos, aí a produção já cai pela metade, né? Aí a gente consegue trabalhar entre 35 e 40, que não é ruim. Mas a gente tem, por exemplo, existem projetos que eles não sejam importantes, mas que ele não exige tanta discussão e a gente pode promover uma votação em bloco. São os projetos de denominações, calendários de eventos, os PDLs, né, título de cidadão, que são temas mais fáceis. Então, normalmente a gente faz, inclusive, uma votação em bloco, de forma organizada, né, permitindo que o vereador que assim desejar vote pela abstenção ou vote contrário, isso não é problema, mas a gente ganha um certo tempo aí. Então, isso se chama organizar a pauta, né? Então, a gente vai ali na organização. Mas, mesmo nos itens polêmicos, a gente procura organizar a nossa reunião para que o pessoal não extrapole nos minutos de manifestação e a gente acabe não tendo que focar num único projeto de lei. E aí a gente vê também durante toda a reunião um trabalho muito intenso, né, da secretaria, dos assessores. Esse apoio é essencial, né?
Não, sem essa galera aí, não daria para fazer, gente, porque a gente tem todo o corpo técnico, né, que compõe a nossa comissão. Cada uma das comissões tem a sua secretaria, a sua assessoria, o pessoal que trabalha nos bastidores a semana inteira, né, ajudando a gente a organizar a pauta. A gente tem o pessoal da procuradoria, todos os projetos passam por eles. Então, sem essa turma, não dá. Só a presidente e os 8 vereadores. E aqui a gente faz um agradecimento todo especial para esse pessoal aí. Olha, obrigada por 2025, viu? E a gente, você falou essa questão do volume, né? 1.600. É a maior quantidade que passou enquanto você presidente ou não? O que acontece também, muitas vezes existem 3, 4, 5 projetos com a mesma pauta. Então, aí a gente tem um mecanismo chamado apensamento, né? Então, não é que o projeto deixa de ter valor, deixa de ter referência, não. Mas ele vai ser apensado, ele vai ser anexado a um outro que é mais antigo e ele passa a fazer parte desse outro. Vereadora, a gente já está chegando no final do nosso programa. Passou rapidinho, né? E para deixar agora uma mensagem, né, final para quem está nos assistindo e também falar para acompanhar esse trabalho tão importante da CCJ. É verdade. Bom, a CCJ ela se encontra todas as quartas-feiras, às 14 horas, aqui na Câmara Municipal. Você que quiser vir aqui participar com a gente, acompanhar de forma presencial, está super convidado, mas a gente também tem o acesso através do YouTube, pode estar acompanhando, mas o principal, né, é levar para cada um dos vereadores que vocês conhecem, que vocês escolheram, sugestões de projetos de lei, demandas, né, pautas que possam ajudar a gente a transformar de fato em leis que melhorem a vida do cidadão, que transformem vidas, que transformem territórios. Aqui nós somos 55, mas na cidade nós somos mais de 12 milhões. Olha quanta coisa boa se a gente se juntar. Muito obrigada pela sua participação, vereadora. A gente agradece demais por todos esses esclarecimentos, né? É importante passar para as pessoas, né, esse trabalho, né, das comissões, trabalhos que às vezes as pessoas não enxergam, né? Então a gente agradece demais. Quem sabe numa próxima a gente volta a conversar. Combinado. Você que acompanhou a gente, nos vemos no próximo Prestando Contas aqui na Rede Câmara São Paulo. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube, deixar o seu like e seguir as nossas redes sociais no @Câmara São Paulo.